Deus abençoe a sua vida mais uma vez, esse rico e precioso momento de poder falar do amor de Cristo, da palavra que gera vida e vida com abundância, palavra que transforma, renova, restaura, cura, liberta, orienta, aconselha, conforta, corrige, disciplina, mas disciplina para sermos filhos de Deus. Através da nossa fé, através de confessarmos Jesus como único e suficiente Salvador, através de, com a nossa boca, crer e dizer, através das nossas palavras, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele morreu na cruz em nosso lugar, de que Ele é Rei, de que Ele é o Filho unigênito de Deus que veio a esse mundo. Através dessa declaração, pela fé nesse sacrifício, nós somos considerados, nos tornamos filhos de Deus. Há um ditado no mundo que eu já usei, muitas pessoas usam e dizem: todos são filhos de Deus. Eu fiquei chocada quando eu vi isso, mas isso é bíblico. Lá em João, capítulo 1, declara que todos quanto receberam, recebeu estes o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos quanto receberam ao Senhor Jesus, creram na sua pessoa, creram no seu sacrifício, creram nele como unigênito Filho de Deus. Através dessa fé, dessa confissão, a pessoa se torna aí sim filho de Deus. E também Romanos 8 declara que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque se nós formos parar para pensar, o Senhor é o Criador. E quando Ele criou o homem, o Criador, Ele criou uma criatura. Todos nós fomos feitos criaturas. E eu já ouvi muito isso quando uma pessoa vai corrigir a outra, criatura. E realmente nós somos criaturas de um Criador. Mas se você raciocinar, filho, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, ou o seu filho unigênito. Deus é Pai e Jesus é o seu filho único, feito à imagem e semelhança do Pai, perfeito como Pai. Biblicamente falando, Filho é Jesus Cristo. É por isso que nós falamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E lá em João capítulo 1, Romanos 10:9 fala que através da nossa fé e da nossa confissão em Cristo Jesus como unigênito de Deus, que veio para nos salvar, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, através dessa confissão, sim, nos tornamos filhos de Deus. E há mais ou menos 1 mês e 15 dias atrás, quem acompanha as minhas mensagens, eu falei a respeito dessa plantinha aqui, ó. Eu não sei se você está lembrado, há exatos 1 mês e 15 dias atrás, eu usei essa plantinha para falar um pouquinho da palavra de Deus no dia 2 de junho. Hoje já são dia 17 de julho. E para falar a respeito dessa plantinha aqui, ó, eu li lá em João 15. Em João 15, Jesus ele fala que o Pai é o agricultor e Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele declara claramente que o ramo estando nele, que permanece nele, que vive colado, acoplado ali, ó, ligado nele, o que esse ramo faz? Produz muito fruto. E o ramo que não está nele só serve para secar e depois ser lançado no fogo. E quando eu usei essa planta, eu dei o seguinte exemplo sobre todos esses raminhos que estão saindo dela. É uma plantinha conhecida como suculenta, é uma planta firme, cheia de espinhos. Tem espinho aqui, não é brinquedo não. Ela é bonitinha assim, ó, mas tem muitos espinhos. E naquele dia o Senhor me tocou para usar esse vaso e arrancar uma parte deste vaso. Está aqui. Eu guardei, olha. Há 1 mês e 15 dias. Está aqui na minha mão. Estava exatamente aqui. Era a maior parte, o maior galho dessa plantinha. E naquele momento, o Senhor, Ele me mandou falar naquela mensagem que aquele que não está em Cristo está morto.
não produz vida, não produz fruto, não produz flores, não gera outros galhos além de si. E eu deixei esse galho guardado até para usá-lo como exemplo. Por quê? Porque Jesus foi claro, se o ramo não está em mim, ele não vai produzir nada, porque ninguém gera nada de si próprio. Tudo que é gerado pela minha vontade por estar em mim. E a palavra também declara lá em Romanos 16, a partir do versículo 33, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o início e o último, o princípio e o fim. E o Senhor falou muito forte comigo a respeito ainda desta planta no livro de Apocalipse. Eu quero deixar esse versículo aqui para sua meditação. Apocalipse capítulo 3. Quando o Senhor, naquela visão que ele deu a João, ele ordenou que escrevesse essa carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Ah, mas isso aí é para a igreja de Laodiceia, isso não é para mim? Sim, foi endereçada à igreja de Laodiceia, assim como as promessas que foram feitas a Israel. Mas se nós formos olhar como povo de Deus, essa palavra ela não volta vazia. Da mesma forma que essa palavra ela falou no passado, ela continua falando hoje. Ah, mas foi para aquele povo, sim, mas tem coisas aqui que servem para nós hoje. Exatamente hoje. Essa palavra ela tem poder de falar comigo de Gênesis a Apocalipse. Até quando ela é usada aqui para punir outros povos, que talvez eu nem nunca vou saber que povos são, ver pessoalmente, conhecer, um dia visitar. Assim como essa palavra, ela fala para outras nações, para milhares de pessoas, ou uma correção, ou uma dádiva, uma bênção. Essa palavra, através desse aprendizado, ela também fala comigo. Ela também serve para mim, ela também ministra o meu coração. E para falar um pouquinho a respeito disso, desse vasinho aqui, eu quero ler essa passagem de Apocalipse 3 e fala o seguinte: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é frio e nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você és morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E então, porventura, alguém diz: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Mas o Senhor responde: porém você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Mas você diz: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E o Senhor segue o texto dizendo: mas eu lhe dou este conselho, compre de mim ouro puro refinado no fogo, e aí sim você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E já faz alguns dias já que o Senhor ele me levou nesse exemplo que eu dei, há quase 2 meses atrás, para poder falar com você nessa mensagem que infelizmente muitas pessoas estão vivendo de aparência. Muitas pessoas elas estão como esse texto, por isso que eu falei que a palavra serve para nós. Pessoas que porventura falam: eu estou firme, eu continuo aqui, de pé, imponente. Para que estar lá? Para quê? Eu posso sozinho, eu consigo sozinho. Olha só os meus espinhos, eu consigo ainda me defender. Olha a minha cor, eu ainda chamo a atenção. Olha para a minha beleza. Não preciso de nada, não preciso de ninguém. E o Senhor tem falado muito comigo que muitas pessoas por fora estão, bonito demais. Por fora
estão lindas, perfeitas, perfumes caríssimos, uma roupa impecável, última moda, a casa, um brinco, o carro, ninguém entra com o pé sujo de barro, aquela aparência imponente. Mas sabe o que o Senhor traz no meu coração neste momento? Pessoas como o general Naamã, comandante do exército, postura, firmeza, posição, imponência, comandante do general sírio. Debaixo da armadura, lepra, mau cheiro, doença que só Deus poderia fazer milagre para curar. Uma doença que ele conseguia esconder por trás daquela farda. Eu posso imaginar Naamã passando e todos os seus soldados sente. Mas quando aquele soldado imponente, bonito, viçoso, chegava na sua casa, ele tinha que tirar aquela farda. E por trás daquela farda, aqueles que conviviam com ele enxergavam um homem doente. Um homem quase que à beira da morte, dependendo do nível e do grau daquela doença. Uma pessoa que por fora respeitada, na sociedade todos aplaudem. No local de trabalho, é o destaque do mês. Todos queriam ter um pai como ele. Todos queriam ser o filho dele. Todos queriam ser mãe como ela. Todos queriam ter ela como mãe. Mas e por dentro estão vazias, secas, frias, solitárias. Eu tô bem, não preciso de nada. Mas Jesus, ele disse, ainda que por fora da árvore original você se sinta seguro, firme, belo e imponente, sem estar na videira, o Senhor Jesus disse, nada podeis fazer. O que adianta por fora estar belo e por dentro ser como um sepulcro caiado? Eu fiz questão de deixar um tempo passar para mostrar que esse galinho ainda continua firme. Firme. Mas não presta para mais nada. Pelo contrário, aqueles que aqui estão continuam a crescer, continuam a se desenvolver, cheios de vida, saúde e ainda vem novos brotos. Esse vou jogar no lixo. Eu deixei aqui só como exemplo para mostrar que a pessoa sem Jesus, ela trabalha, ela conquista, ela compra, ela ganha, mas a palavra fala o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta exalar um bom perfume por fora, mas não exalar o bom perfume de Cristo aqui dentro? O que adianta ser elogiado por fora, se Deus está de costas para você? O que adianta ser reconhecido pelos homens, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida? O nome na calçada da fama, o funcionário do mês, a capa do mês, as paradas de sucesso, se a paz de Cristo não está dentro de você. Eu quero deixar essa meditação nesta tarde, para que você entenda que você pode até parecer firme, mas a qualquer momento você não estará mais aqui. E cada um de nós terá que prestar contas daquilo que fez aqui nesta terra. E somente aquele que ficou firme na videira é que vai encontrar a vida eterna. E aquele que aparentou estar firme é como uma casa linda, firme, mas se tiver edificada na areia, a água vai levar. A casa na areia é aquele que ouve a palavra, mas não vive. Mas aquele que está com a casa na rocha, que ouve e vive, será sim um homem firme. Pode bater o vento, transbordar os rios, que a chuva não terá poder de levá-la para longe. Fica firme. Aconteça o que acontecer, nunca perca a presença de Jesus, porque é uma realidade. Tem muita gente vivendo de aparência, mas no fundo, vazias, solitárias. A presença verdadeira é a presença do Espírito Santo, que gera paz, gozo e vida com abundância. Seja cheio do Espírito Santo e viva não somente de aparência, mas exale aquilo que há dentro de você, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Amém?